Olá, sejam bem-vindos ao Lago na Prática. Estou aqui para ensinar tudo que aprendi montando lagos e piscinas naturais. Eu sou André Bicalho e trabalho há mais de 27 anos com aquarismo. E hoje vou falar de como o hobby virou minha profissão. Eu tinha 3 anos de idade quando meu pai, Rui José de Sales Uchoa, morreu num acidente de avião a serviço da FUNAI, sobrevoando a selva amazônica. O único sobrevivente foi um amigo dele, o qual meu pai havia insistido muito para entrar no avião, o Djalma. E o Djalma contou uma coisa que me emociona até hoje, que como meu pai insistiu muito para ele subir no avião, meu pai já tinha percebido, na época fazia também aula já de pilotagem, né, para ser piloto de avião, estava quase pegando o brevet já, então ele já tinha sacado que o motor do avião já tinha parado há muito tempo e que estavam taxiando para encontrar algum lugar para descer na selva, né, uma clareira e tal. Até que eles encontraram a clareira e falaram, vamos descer lá. E eles falaram que o Djalma, né, o sobrevivente, contou que tinha uma clareira e que no final tinha tipo uma moita, né? Eles falaram, a gente vai entrar ali e a gente vai amortecer a descida naquela moita lá. Só que a moita não era só a moita, era a copa da árvore que estava com um mega tronco de árvore lá e eles bateram de frente nisso. Meu pai chegou a ficar vivo, acho que por mais ou menos uns 2 dias na selva, porque o resgate não foi fácil, não foi demorado, né? Chegar até eles. Tinha quebrado a coluna, inclusive. E o Djalma conta que meu pai orava pela vida dele, do Djalma, porque meu pai realmente tinha insistido demais para que ele entrasse no avião, porque senão ia demorar demais ele ir de carro de uma tribo para outra lá. Então meu pai só pedia pela vida do Djalma, né? Então minha mãe, muito jovem, tinha ali por volta de 20 anos quando meu pai morreu. Então minha mãe, posso dizer uma garota hoje, né? Com 3 filhos, na época com 2 filhos, eu e minha irmã tinha acabado de fazer 1 ano e toma esse baque na vida, né? Hoje eu olho para essa história e entendo muito do que me aconteceu e enfim, com isso minha mãe entrou numa depressão profunda, começou a usar bebida, nunca falei isso antes, cocaína. Minha mãe ficou viciada nisso. E assim que ela recebeu a indenização, né, da morte do meu pai, ela resolveu fazer uma viagem pelo mundo, né? Ela foi para a Suíça, foi para Madrid, foi para a Espanha, foi para Portugal, enfim, ela torrou toda a indenização dela nessa viagem e no final ela foi parar nos Estados Unidos. E ela ficou um tempo nos Estados Unidos na casa da minha tia Silvia. Minha mãe começou a trabalhar lá, fazer um pé de meia, aquela coisa toda. Mas logo minha mãe resolveu voltar para o Brasil. E uma coisa interessante, minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente corajosa, uma pessoa sempre de muita fibra, muita garra, apesar dos problemas que ela tinha. Ela conheceu um pessoal que trabalhava no porto, né, transportando cargas para o Brasil. E ela voltou dos Estados Unidos, que ela não estava com muito dinheiro, né, no final. Ela voltou dos Estados Unidos de navio. Ela entrou escondida dentro do navio. Até que durante a viagem descobriram ela, o pessoal da tripulação descobriu ela. Minha mãe contava que o pessoal ficou na dúvida se jogava ela no mar ou não, aquela coisa toda, até que acolheram ela, né? E aí ela acabou conhecendo todo mundo, aquela coisa toda, começou a fazer parte da tripulação do navio. E quando ela chegou no Rio de Janeiro, o pessoal ficou tão comovido com a história dela que o capitão do navio pagou a passagem aérea para ela chegar em Brasília. E nessa história toda, eu fui morar com os meus avós, né? Eu tinha por volta de 5 anos, de 5 a 6 anos, e eu ia todo final de semana com meu avô para a fazenda. E lá na fazenda do meu avô
na frente da fazenda tinha um lago natural, onde tinha umas piabinhas lá e que eu adorava pescar essas piabinhas, né? Então eu jogava lá uma quirelinha, pegava uma rede daquelas de areia, né? De peneirar areia em obra, e eu ficava pegando essas piabinhas e tal, até que um dia meu avô falou assim pra mim, ó, eu não sabia nadar, ele falou, ó, você engolir uma piabinha dessa aí, você aprende a nadar. E eu, muito corajoso, peguei uma piaba daquela, engoli, achei ruim pra caramba. Caí dentro da água, quase me afoguei, mas saí, consegui me safar e não me afogar e sair desse lago, né? Mas esse lago, ele foi uma brincadeira que eu curti por muitos anos, né? Eu visitei todo final de semana, eu estava lá dentro desse lago, dentro dessa brincadeira. E tinha um outro que meu avô queria criar tilápia. Meu avô, vendo que eu gostava dos peixes, aquela coisa toda, vira e mexe, falava que queria criar peixe. Só que aí, quando eu tinha 6 anos de idade, morando na casa dos meus avós na 304 Sul, e estudando na 304 Sul, na escolinha classe da 304 Sul aqui em Brasília, eu ganhei uma espadinha, um peixe-espada vermelho. Eles deram um peixe para cada criança lá. E eu cheguei felizão com essa espada em casa, ó, avó, ganhei o peixe e tudo e tal, felizão. Aí botamos num aquário, numa vasilha, né, porque não tinha um aquário. E no outro dia de manhã, o que aconteceu? A espada pulou do aquário. Eu fiquei muito decepcionado, chorei pra caramba, meu avô comovido com isso, pegou e me levou numa loja de aquário, que eu nem conhecia, exatamente até perto da nossa casa, no comércio da 303 tinha a avicultura Eduardo, que tinha tanto aves como um monte de aquário, né? Eu lembro que depois que eu descobri esse lugar, eu simplesmente vivia dentro dessa loja. Eu vivia o tempo inteiro. Eu saía da escola, eu ia lá para essa loja, saber dos peixes, aquela coisa toda. Eu sei que o pessoal, até os vendedores, com certeza enjoaram da minha cara de tanto que eu entrava nessa loja pós-escola, né? E meu avô, nesse momento, comprou um aquáriozinho para mim e eu levei para casa, todo feliz e animado. E o que aconteceu? Morreu todos os peixes, tudo de novo. Meu avô ficou um pouco decepcionado com essa história e resolveu aprender um pouco também e tal, para ver se me ensinava, ver se me ajudava. Só que ele foi sábio. Olha o que ele fez. Ele falou o seguinte: você quer criar peixe? Ah, sim, quero, claro. E eu não gostava de ler, não gostava de estudar, não estava muito afim dos estudos. E meu avô falou assim: legal, então eu vou te fazer um desafio. Eu vou te dar dinheiro para você comprar uns livrinhos. Ele tinha descoberto lá na banca de revista que tinha uns livrinhos que saíam uma vez por mês, salvo me engano, nas bancas. E era um livro chamado Vida no Aquário, que ensinava o aquarismo. E eu, beleza, avô, você vai me dar dinheiro para isso? Todo mês eu ia lá, comprava a revista, não sei se era mês ou se era a cada 15 dias. Eu sei que eu tinha toda a coleção e eu fui lendo, fui estudando e fui aprendendo, ia na loja, perturbava lá o pessoal lá das vendas e chegou um tempo que eu comecei a perceber que o pessoal que estava me orientando lá já não estava sabendo tudo, assim, eu estava até começando a saber mais do que eles, porque eu estava estudando as revistinhas, os fascículos, né? E beleza. E aí, eu tinha mais ou menos uns 6 anos quando eu ganhei esse primeiro peixe. Aí dos 6 aos 7, eu sei que eu me lembro como se fosse hoje. Aos 8 anos de idade, eu ganhei um super presente do meu avô e da minha avó. Eu ganhei um aquário de mais ou menos uns 80 litros. E foi o máximo para mim, porque tinha filtro, tinha bomba. Antigamente era um filtro de placa biológica, né? Era aquelas plaquinhas com cascalhinho, a torrezinha, o compressor barulhento e a pedrinha porosa lá, né? E aquilo foi o meu ápice, né? Aos 8 anos de idade eu ganhei um aquário completo.
Acabei de lembrar um detalhe interessante, que na época meus amigos de quadra também estavam curtindo aquarismo. Tinha o Daniel, que era o meu amigo de quadra, que tinha um aquário grandão também. Tinha um Canói, que também criava uns peixinhos, enfim. O Eduardo, inclusive o Eduardo, foi quem me ensinou, ele era o irmão mais velho de um amigo meu, Rafael, e o Eduardo foi quem me ensinou a montar aquário, porque depois que eu ganhei esse aquário, eu comecei a não só querer ter um aquário, eu queria ter mais de um aquário. Então, eu vi uns vidros quebrados na rua, eu catava aqueles vidros quebrados, ia na vidraçaria, chegava lá com, sei lá, com algumas moedas e pedia para o cara cortar o vidro para mim. Aí o cara via uma criança, né, pedindo aquilo, ele ia lá, cortava, nem cobrava moeda, coisa nenhuma. E eu lembro que eu lixava o vidro desses que eu pegava lá da coisa com pedra. Eu pegava uma pedrinha e tirava o corte do vidro com uma pedra. E levava para o Eduardo me ensinar a montar com silicone. Porque os primeiros eu lambuzava lá, ficava horroroso, até que o Eduardo foi lá e me deu a dica e eu montei alguns aquários, montei uns 2, 3 aquários para criar beta. Eu comecei a brincadeira com os betas, né? Além do aquário grandão, estava ali com a brincadeira com os betas. Aí a minha mãe voltou do exterior e a gente voltou a morar com ela. A gente morou, sabe aonde? No camping de Brasília. Naquela época, né? Naquela época mais hippie, né? Então era muito comum as pessoas, as famílias irem morar no camping. Enquanto o apartamento que, por sorte de Deus, minha mãe tinha dado entrada para comprar o apartamento funcional junto com meu pai, dias antes do acidente do meu pai, sofreu um acidente aéreo. Um ano, salvo me engano, a gente morou no camping de Brasília. Eu, minha irmã e minha mãe. Né, eu lembro também que o que a gente comia de café da manhã no camping de Brasília era bolinho de chuva. Minha mãe fazia bolinha de chuva porque não tinha padaria, né? A gente comia bolinho de chuva. Então toda vez que eu como bolinho de chuva, eu vou a essa fase da minha infância. E aí depois disso, a gente mudou para 402 Sul. E na 402 Sul, eu ficava perto de uma outra loja de aquário, que era O Quintal, que ficava na 102 Sul. Então eu tinha duas referências, eu tinha na 304, que eu já subia, já ia lá na loja, e tinha a O Quintal, que era ali na 102. E ali eu estava já criando meus betinhas, criando minhas coisas, né? Pegando mais know-how na história, né? Minha avó era uma pessoa trabalhadora, tinha uma loja de tapeçaria na Galeria dos Estados, no setor bancário sul. Então era uma pessoa extremamente respeitada, né? Então ela dava aula de tapete para o pessoal da embaixada e tal. Vários tapetes delas foi mundo afora com esse pessoal de embaixada. Então eu tinha esse referencial de família, né? Meus avós foram pessoas extremamente próximas porque aconteceu isso com a minha mãe, né? Minha mãe muito jovem, né? Então, minha avó muito trabalhadora, na pegada de comércio, meu avô também, né? Já meio que aposentando com a fazenda dele e com o salão também, ele tinha uma barbearia também lá na Galeria dos Estados. Eu tinha essa referência, eu saía da escola, ia nas lojas de aquário e depois ia um pouco para o comércio da minha avó. E o meu primeiro trabalho, né, que começou assim, ganhava pouquinho, mas era uma forma da minha avó me botar em alguma coisa para fazer, sabiamente. Minha avó me dava uma tela, tinha um desenho que eu tinha que repassar o desenho para uma tela de tapeçaria. E eu fiz isso por algum tempo, juntando dinheiro para quê? Para comprar peixes, para comprar coisas para o meu aquário. Então eu fazia isso sempre visando o aquarismo. E nessa história toda, minha mãe casou de novo com o Ricardo Jarrão e tiveram um filho, que é o meu irmão, o João Ricardo, que hoje é um excelente tatuador na cidade e tal. Mas voltando aqui, depois que minha mãe casou, a gente acabou indo morar no Lago Norte. E lá foi um momento da minha infância interessante, assim, né? Eu conheci vários amigos, que tem amigos até hoje dessa época. E eu sempre com meus betinhas, sempre com meus aquários e tal.
E minha mãe separou do Ricardo Jarrão e, como eu falei, né, minha mãe tinha esse problema com bebida, né. Em uma dessas noitadas, a minha mãe foi salvar uma pessoa que teve um ataque epilético. E eu fiquei sabendo que ela meteu a mão na boca para tentar desvirar a língua dessa pessoa, né? Eu não sei como é que foi exatamente. Eu sei que ela teve um acidente, um corte muito grande no dedo, né? E que isso não cicatrizava. Isso começou a necrosar, necrosar, necrosar. Minha mãe achou que era uma coisa simples no começo. Foi para o hospital, no hospital público em Brasília, chegaram a comentar que teriam que amputar o dedo dela. Minha mãe ficou desesperada, hospitalizada. E eu tenho um tio que é médico, né, o Dr. Paulo Bicalho, que mora na Bahia, diretor da Casa Santa da Bahia, muito respeitado lá, um cirurgião muito respeitado. Eles vendo essa situação, né, entrou em contato com os médicos aqui em Brasília e conseguiram transferir a minha mãe para a Bahia. Então, lá vou eu de novo morar um tempo com os meus avós, enquanto a minha mãe fazia esse tratamento lá, né? Ela foi para Itabuna, ela ficou 6 meses hospitalizada, sendo tratada para combater a bactéria que estava querendo levar o dedo dela, aquela coisa toda. Resumo, ela ficou com o dedo duro, né? Ela perdeu o movimento ali do dedo, mas não perdeu o dedo e muito menos a mão e nem muito menos o braço, que já estavam falando, inclusive, se desse complicações, teriam que amputar até o braço. E uma coisa muito legal, assim, apesar do problema que aconteceu, é o seguinte, eu lembro como se fosse hoje. Eu acompanhando a minha mãe aqui no hospital em Brasília, acho que foi no Agarram, eu estava lá, eu sei que em uma das noites eu tinha comprado uma revista da Aquarista Júnior, que falava como reproduzir os betas. E eu fui para o hospital e falei assim, eu vou levar esse livro porque eu vou aprender aquarismo, eu vou aprender a reproduzir, um dia eu vou ter uma fazenda de criação de peixe ornamental. Eu falei isso muito jovem. E eu fui lá, enquanto minha mãe estava lá, aquela coisa, fazendo companhia com ela, eu devorei aquele livro. Eu tenho a imagem até hoje da maca, da minha mãe lá sentada, sentindo dor, tomando morfina, e o pessoal indo, abrindo aquele cheiro horroroso, limpando aquele dedo dela e tal. E nessa ela teve uma grande ideia, porque a qualidade de vida que a gente estava tendo em Brasília, depois que ela separou, aquela coisa toda, não estava legal, né? Drogas em rock and roll e tal. E aí foi a melhor fase da nossa vida, foi quando a minha mãe ficou tanto tempo de abstinência de tudo, né? Porque ela ficou hospitalizada tanto tempo, 6 meses, que aí ela resolveu mudar. A gente foi com a família inteira para Ilhéus, na Bahia. Ah, e um pouco antes disso, acabei de lembrar, aqui em Brasília, um amigo da minha mãe, o Marcinho, vendo eu já criando os peixes, né? Depois que eu tinha estudado, ele virou meu sócio. Esse foi meu primeiro como é que fala? Meu primeiro negócio. Ele virou meu sócio, eu lembro que ele comprou a minha ideia, a gente começou a fazer aquários que eu tinha aprendido com o Eduardo lá na 304. Ele morava num apartamento grande, e aí o quartinho de empregada tinha virado a nossa oficina. Tinha um monte de vidro lá cortado, a gente montava um monte de aquário, montamos um monte de aquário na casa dele. Eu sei que a gente começou a criar uns peixinhos, já estava começando a tirar a reprodução dos betas. Eu sei que foi uma empolgação danada. Aí eu lembrei dessa história porque ele foi o meu primeiro negócio, né? E nesse momento, eu tô até lembrando aqui, peguei uma imagem aqui para lembrar, depois eu até coloco no vídeo, que em 93, antes da minha avó vender a loja dela, né, ela já estava querendo aposentar, ela vendeu a loja que ela tinha na Galeria dos Estados, e quando ela vendeu a loja, ela convenceu o dono da loja a botar um aquário, a minha avó apostando em mim já naquela época. Eu montei um aquário em 93, eu vendi o meu primeiro aquário, tinha mais ou menos 1 metro mais ou menos de comprimento, 1,20 m por 60. Foi minha primeira venda e meu primeiro cliente. Aí enfim, fomos para Ilhéus, né, na Bahia. Chegando lá, puxa, lembrei de outra coisa, gente, vou ter que falar. Indo para Ilhéus tem uma história engraçada.
Eu tô no ônibus indo a caminho de Ilhéus, eu e minha irmã, né? E sabe o que eu levei no ônibus, gente? Eu levei uns 6 casais de beta. Eu sei que o pessoal ria da minha cara porque eu não tinha despachado, né? Eu tava levando os peixes na minha mão. Então no ônibus para Ilhéus, imagina, quase 2 dias, gente, quase 3 dias no ônibus. Eu tô lá segurando peixinho, o pessoal, isso aí é para comer, menino? Você tá guardando isso para comer? Eu sei que eu virei a piada do ônibus, entendeu? Por conta desses betas. Eu sei que eu cheguei com esses betas lá na Bahia, minha mãe alugou um apartamento maravilhoso na Cidade Nova, né? Porque com o aluguel do apartamento dela aqui na 402, lá em Ilhéus a gente morava em um lugar fantástico, né? Então na Cidade Nova, do nosso apartamento a gente via o mar, né? E a gente foi para lá, eu com meus betinhas, criando meus peixinhos, né? Já naquela pegada e tal. Eu comecei a fazer uns aquários e rodei a cidade, Ilhéus na época, né? Eu sei que o Robson foi o único que acreditou em mim e comprou uns aquários, me encomendou uns aquáriozinhos. Eu sei que eu lembro que eu mandei cortar os vidros novamente, lá fui eu, não tinha dinheiro nem para comprar lixa para tirar o corte do vidro. Até um amigo meu, que hoje é médico, o Dr. Fábio, foi me visitar nessa época. Ele era um amigão meu de Brasília na infância e ele foi com a família para Ilhéus e eu me lembro que ele foi um dos ajudantes a tirar o corte do vidro desse aquário para poder entregar no outro dia. Resumo, entreguei, fiz a minha primeira entrega, entreguei lá para essa loja, mas eu ia nas lojas e como eu tinha as referências das lojas em Brasília, né, como a Avicultura Eduardo, O Quintal, a Casa Renato, que fica na 308, que existe até hoje, gente. Você entra na loja, é o túnel do tempo. Quando eu entro na loja, eu vou à infância, porque a loja não mudou quase nada. Você vai hoje, ela existe. Eu sei que a maior referência, com certeza, eram os Maedas. A loja do Maeda, toda vez que a gente ia no Parque Shopping, eu dava um jeito, né, de ir no Carrefour, que tinha a loja do Seu Maeda no Carrefour. Era a melhor loja de Brasília disparadamente. Então eu tinha uma referência de loja muito diferente do que tinha lá em Ilhéus. Então eu ficava contrariado porque eu não tinha as coisas que eu tinha lá. Eu falei, gente, então vocês não querem comprar minhas coisas, vou montar eu minha loja. Eu botei na minha cabeça que eu ia montar uma loja de aquário. Até porque o Márcio, amigo da minha mãe lá na época, já estava falando em abrir loja naquela época. Então eu fiquei com esse negócio na cabeça, que eu ia abrir uma loja de aquário. Muito bem. Eu tinha mais ou menos 15 anos, gente. Meu tio Paulo, no aniversário de 15 anos, ele me deu de presente uma furadeira. Uma furadeira. Pense numa criança feliz com uma furadeira. Sabe para que eu queria furadeira? Para furar madeira para fazer uma estante para montar vários aquários. Aí eu fiz o desenho, fiz o projeto da estante, tá até aqui. Essa aqui já é uma estante, vou mostrar aqui, depois eu boto no vídeo aí. Essa estante aqui que está na foto já era uma versão melhorada, né? Porque a primeira estante que eu fiz, ela ficou simplesmente toda torta. Eu fiz, ela ficou toda troncha assim. Na hora que eu botei água, ela quis quase cair. Foi um negócio assim, uau, não vai dar certo. Aí, mesmo assim, eu não desisti. Vi que tinha que fazer as melhorias, refiz o meu projeto. Só que dessa vez, eu conseguia dinheiro, sabe como? Vendendo peixinhos para meus amigos na escola. Aí o que eu fazia? Toda semana, eu pegava um ônibus de Ilhéus e ia para Itabuna, comprava os peixes, eu selecionava, porque eu já tinha uma experiência, né, na compra de peixe, eu sabia o que estava doente, o que não estava, tinha tido aquela história de estudar os peixes e tal. Então eu trazia os peixes, botava nos meus aquários e convidava os meus amigos para ir lá em casa escolher. E eu fui vendendo, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e assim eu mantinha o meu hobby, a intenção era manter o meu hobby. Claro, minha mãe sempre ajudava, né? Sempre patrocinava as coisas, né? Nessa época eu não tinha dinheiro ainda, né? Então, minha mãe foi a grande... Uma coisa boa da minha mãe é que ela sempre me apoiou.
ela nunca me disse, não filho, não compra isso. Ela sempre, pelo contrário, ela sempre me estimulava a correr atrás dos meus sonhos, né? E aos 16 anos de idade, meu tio Paulo, vendo o meu esforço, vendo as coisas todas, que eu estava empolgado com aquilo ali, ele falou assim, André, seguinte, procura uma loja, não lembro o valor, ele me estipulou um valor que eu vou pagar para você 6 meses de aluguel para você. E se der certo, deu. Se não, a gente tentou. Eu falei, legal, eu topo. Vamos lá. Fiquei todo empolgado, todo feliz. Rodei a cidade procurando lugar e tal. E aí até que a gente descobriu uma loja no Pontal, em uma galeria, Galeria Albatroz. O legal desse lugar é que tinha o seguinte, tinha uma galeria, né? Que tinha uma loja de locação de vídeo, que na época, né, gente, venhamos e convenhamos, bombava, né? Não tinha Netflix naquela época, né? Então, a gente tinha muito movimento esse lugar. E aí, o que meu tio fez? Eu lembro como se fosse hoje. Ele me deu um balcão formicado, um balcão de madeira naval, compensado naval, com um granito cinza, grande, mais ou menos uns 2 metros, e embaixo com 3 gavetas, e embaixo ele deixou um vão para a gente colocar um super aquário. E aí a gente montou um aquário ali de uns, sabe, o aquário tinha 1,5 m por uns 60, eu sei que eu fiz um big de um aquário, e isso foi o começo da loja. O balcão com aquáriozão, 3 estantezinhas com betas que eu vendia, um pouquinho de ração ali. Só que meu tio foi meu grande pai nessa história também, porque ele também me deu um capital inicial. Ele falou assim, ó, vou te dar um dinheiro aqui para você procurar novos fornecedores. Eu fiquei sabendo que na Bahia tem uns grandes distribuidores de peixe. E de fato tinha, e a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal da Coral Aquários. E pela primeira vez eu fui a Salvador, na cara e na coragem, não conhecia ninguém. Eu fiquei impressionado, né? Diferente de Ilhéus, a Coral Aquários eram 3 andares de loja. E a partir daí eu comecei a comprar tanto do DIC lá de Itabuna, quanto da Coral Aquários em Salvador. E esses peixes começaram a vir peixes desses 2 fornecedores para mim, lá na loja como é que fala? Da Galeria Albatroz. Passou mais ou menos um ano, a gente tinha mudado da Cidade Nova, em Ilhéus, para o Pontal. A gente mudou para o Pontal. Quem não conhece, Ilhéus é porque ela tem uma ilha, né? A parte da ilha que conecta ao continente chama Pontal, que é a parte mais, eu acho, a parte mais bonita da cidade, né? Então, a gente mudamos lá para o Pontal. E lá no Pontal, por estar morando lá na rua Coronel Pessoa, que é a rua que dá acesso às praias do sul, a rua mais movimentada, a gente estava morando atrás de uma loja. E por coincidência, como a gente estava locando a casa, a dona da casa falou que o pessoal que tinha, não lembro que comércio que tinha na frente, eles iam vagar. E perguntaram se para a gente era interesse. A gente, claro que é de interesse. Então, a gente saiu da Galeria Albatroz um ano depois e fomos para essa loja na rua Coronel Pessoa. Então, em menos de um ano, a gente virou a referência em Ilhéus, em termos de aquarismo. Porque como eu tinha uma cabeça, eu imagino isso, né? Eu tinha uma cabeça mais aberta, mais jovem, tudo, e estava sempre correndo atrás de informação e de contatos novos, eu acabei ficando em um ponto estratégico dentro da cidade, enquanto as outras eram bem mais escondidas. Eu acabei tendo, por também conhecer os meus amigos, né, na escola, e eu estudava numa escola a melhor da cidade, então eu comecei a ter acesso a um público diferenciado que botava fé. Eu tinha 16 anos, gente, quando eu abri a primeira loja de aquário. Eu estou com 42 anos agora. Então, aos 16 anos, eu já estava com, 17 nesse caso, já estava com uma loja, a melhor loja de Ilhéus. E estudando, aí minha mãe cuidava da loja de manhã, enquanto eu estava na escola, e à tarde eu ficava na loja. E trabalhávamos, inclusive, sábado.
né? E na Bahia o pessoal costuma, e até hoje é muito estranho isso, eu senti muito estranho isso da cultura lá, que as pessoas fecham, né, o comércio lá, né? Em Ilhéus, pelo menos eles fechavam, chegava meio-dia, fechava de meio-dia às 2. A nossa loja não, a nossa loja ficava aberta. Porque eu vim de uma cultura de que minha avó não fecha a loja para almoço, por que eu vou fechar a minha, né? Eu ficava muito intrigado com isso. Eu sei que o tempo passou, a gente fez vários aquários, eu lembro que eu fiz um aquário enorme para o pessoal dono da Cargill lá, nossa, era um aquário gigante, eu tenho até uma foto de da filhinha da cliente, né, na frente do aquário, ela tinha ficado pequenininha e um aquário enorme. Eu fiz até um aquário para o próprio Colégio Piedade, marinho. E um detalhe, foi lá que começou meus aquários marinhos. A minha paixão por aquário marinho começou em Ilhéus. A história do aquário marinho comigo foi muito massa, porque eu fui em um restaurante que o cara tinha umas lagostas. E eu só tinha criado peixe de água doce até então. Então eu vi aquele negócio, aquele aquário, eu sei que eu perturbei tanto o cara do restaurante para ele me mostrar o filtro, como é que funcionava e tal. Ele me mostrou numa maior tranquilidade e eu falei, cara, eu vou fazer um aquário marinho. Aí vi aquilo e tudo, peguei do jeito que ele fazia, procurei alguns livros, poucos que tinham. E eu aí acabei nessa história de aquarismo, lá em Ilhéus, conhecendo um outro senhor, acho que o senhor Paulo, Dr. Paulo. Ele tinha um aquário marinho, me lembrei dessa história. Eu lembro que no aquário marinho dele tinha uns parus, uns tricolos, a coisa mais linda. E ele me passou tudo que ele tinha de know-how, de conhecimento. E eu montei meu primeiro aquário marinho em Ilhéus, né? E com dry wet. A gente, na época não tinha nem biobol, era uns espaguete, eram camadas com conchas moídas, que a água vinha, transbordava, caía lá, fazia filtragem com lã acrílica, com perlon e tal. Aí eu descobri uma outra loja em Salvador. Pense, quando eu conheci essa loja eu fiquei louco, porque aí eu achei a minha verdadeira paixão na época, né? Os aquários marinhos. Era uma loja só de aquário marinho, tinha pouquíssima coisa de água doce e ele tinha uma bateria no meio bonitona que descia num dry wet, uma samp grande e tal. E a partir daí eu comecei a montar aquários marinhos. E em Ilhéus não tinha nenhuma loja com aquário marinho. Eu fui a primeira loja em Ilhéus a montar aquário marinho, isso foi bem legal, né? Eu lembro, gente, essa história tem que contar, essa me veio aqui na memória. Eu montei, meu primeiro encontro com um alemão foi o seguinte. Eu montei o aquário todinho para ele na sala dele. Eu lembro que eu montei o aquário todo, estava perfeito. Quando eu estava indo embora, o alemão chegou. Não lembro o nome dele. Eu sei que ele olhou o aquário, ele gostou, me parabenizou, mas aí de repente ele olhou assim para o aquário, fechou a cara, viu o isopor, gente, 2 milímetros fora da base do aquário. Na hora que eu montei, eu não reparei, mas o isopor tinha dado uma deslocadinha assim. Eu falei, não tem problema não, eu corto. Ele falou, não, você não vai cortar. Você vai desmontar e vai botar ele no lugar. Muito grossão, assim, muito brabão mesmo. E eu fiquei puto na hora, né? Falei, não, mas então eu vou fazer isso amanhã. Ah, então tá bom. Gente, ele me fez montar o aquário inteirinho por conta dos 2 milímetros que estavam fora. Mas aí eu aprendi uma grande lição nessa história. Eu fiquei com um zelo, um cuidado milimétrico com as coisas, porque aquilo ali foi um choque cultural para mim. Muito bem. Feito esse aquário, passada essa fase, minha mãe e minha irmã decidem voltar para Brasília. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, né? Eu tinha acabado de fazer o terceiro ano. Estava começando a estudar para pré-vestibular, aquela coisa toda, e minha irmã ia começar o primeiro ano. E minha irmã bateu na tecla que queria voltar para Brasília, estudar no colégio objetivo para poder passar na UNB. Ela queria passar na UNB de todo jeito. E aí minha mãe bateu o pé também e falou, não, eu não vou deixar minha filha sozinha e ficar lá, minha irmã já estava ficando grande, ficar lá sozinha. Eu vou também, vou acompanhar minha filha. Aí minha mãe olhou para mim, eu já estava já com quase meus 18 anos. Ela falou, você vai ficar
ou você vai com a gente? Eu estava com uma loja montada em Ilhéus, né, gente? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu sei que eu dormi com essa pergunta por mais ou menos uma semana. Eu tinha até uma namorada na época e tal, e foi difícil, mas eu falei, gente, não vou ficar aqui não. Eu comecei a pensar, eu acho que eu cheguei no ápice de loja aqui, e aqui eu não tenho mais como crescer a loja. E outra, eu também quero me dar uma chance que eu vou estudar mais. A loja estava me consumindo muito tempo, né? Eu era muito jovem. Falei, então, vamos partir para Brasília. Me lembro como se fosse hoje, desmontando todos os aquários, vendendo, fazendo promoção, enfim. Secamos a loja, desmontei a loja toda, embalei com plástico bolha, papelão. Eu sei que quando chegou o caminhão da mudança, foi quase, bem dizer, o caminhão inteiro a loja. A gente encheu o caminhão com a loja, as nossas coisas ficaram miudinhas perto da tranqueirada da loja e a mudança foi para Brasília. E aí tem uma coisa interessante que eu acabei de lembrar, que eu não tinha nem lembrado disso, e me veio na memória aqui. Eu tinha comprado, meu primeiro carro foi uma Chevy velha, né? E eu pensei, eu vou para Brasília, mas eu não vou vender esse carro, eu preciso desse carro, né? Pô, 18 anos, tinha acabado de comprar um carro e tal, tava todo felizão, né? Falei, eu vou levar o carro é meu. Ok, minha mãe, você tem certeza que vai levar o carro? Falei, tenho certeza. Só que a Chevy era o seguinte, era velha, né? Então, se eu passasse de 80 por hora, tinha lá um rotor lá do não sei o que lá, ele saía do lugar e o carro parava. Eu tinha que parar o carro, encaixar o rotor no lugar e continuar a viagem. Eu sei que de Brasília a Ilhéus, gente, são mais de 1.200 quilômetros, é quase 1.300 quilômetros. Eu sei que eu fiz essa viagem, gente, eu fui parando em tanto lugar, eu fiz essa viagem, se não me engano, em quase 4 dias. Porque no meio da viagem, esse carro quebrou assim, a minha sorte quebrou perto de uma fazenda que tinha uma casa. Eu parecia um Mad Max, tá? Eu sei que o carro, eu fiquei com medo de ficar parado no meio da estrada sem gasolina. Eu lembro que, meu tio Paulo de novo na história, a gente pegou uns tambores que eu usava para botar água salgada, uns tambores azuis. A gente encheu de combustível, 2, e eu fui igual Mad Max com os tambores de combustível e falei, eu vou chegar até lá. E aí minha prancha, as coisinhas estavam dentro do carro, né? Tava levando algumas coisas dentro do carro. E eu na estrada a 80 por hora e eu vou chegar em Brasília, isso vai ser legal, vai ser uma aventura e tal. Eu sei que quando chegou, sei lá, menos da metade do caminho, esse carro deu um PT, estourou uns negócios lá. Eu sei que eu fiquei quase 2 dias parado, tive que botar naquele lugar que eu falei, na casa lá onde eu falei que encontrei por sorte. Botei todas as minhas coisas lá, acabei dormindo na cidade onde eu consegui um mecânico. Eu sei que arrumaram o carro, mas continuou a história do rotor. Então eu não conseguia passar de 80. Até que enfim eu lembro que eu chorei, gente. Quando eu cheguei em Brasília, penso numa pessoa que chorava copiosamente por ter chegado em Brasília com a Chevy velha. Aí eu cheguei com a cabeça em Brasília que não iria abrir a loja, que eu ia ser dentista, né? Eu tenho na família Bicalho, eu tenho um tio muito famoso, né? Que Dr. Jaime Bicalho, tem o Bicalho Ortodontia aqui em Brasília. Eu falei, eu vou trabalhar com ele, eu botei isso na minha cabeça e eu vou ser dentista. E aí comecei pré-vestibular, estudava, dia, noite, muito estudo. Eu sei que eu queria só o NB odonto e tomava pau na redação. Acho que eu fiquei um ano e meio fazendo isso. Aí o que a minha avó fez? Minha avó falou o seguinte, parecido com o meu tio Paulo, falou assim, ó, vamos alugar, era uma loja que tinha 2 andares na 307, de lateral, não ficava de frente. Eu vou alugar a loja, eu vou ficar em cima vendendo o que eu ainda tenho da loja e você fica no subsolo. E se der certo, valeu. Mas eu vou te dar 1 ano, minha avó virou assim para mim, eu vou te dar 1 ano
para que você assuma toda a loja, porque eu não estou mais a fim de ter loja. Eu estou aqui fazendo isso por vocês e vou aproveitar, como você não tem uma loja tão grande ainda, só dá para ocupar um andar só, eu vou aproveitar para vender as coisas remanescentes que eu tenho da loja. Eu falei, ok, vó, vamos fazer. Então, fizemos lá o contrato, pegamos a loja na 307, que fica ali na rua do McDonald's, né? Na subida do CEUB, um lugar estratégico, em Brasília também. Eu sempre procurei em alguns lugares estratégicos, né? Nessa parte, nesse destino comercial, eu tinha bem. E abrimos a loja na 307. Estou lá com a loja pronta, montada, fizemos a primeira compra. Antes de abrir a loja, olha que detalhe importante, eu li o livro do Sérgio Gomes, O Aquário Marinho e as Rochas Vivas. Por quê? Porque eu era um tarado por aquário marinho. O aquário para mim era o maior desafio. E eu li que poderia ter corais vivos, aquilo me impressionou demais, porque a experiência que eu tive em Ilhéus era só para criar peixe. Invertebrado e coral nem passava pela cabeça, porque antigamente se usava muito cobre nos aquários, né, para manter os peixes sem íctio, sem nada. E o que acontece? Quando você bota cobre no aquário, mata todos os peixes, ou mata todos os invertebrados. E aí eu vi esse papo novo, né, de rocha viva e tal, li isso e antes de abrir a loja, de inaugurar a loja, eu fui fazer um curso presencial com o Sérgio Gomes em São Paulo. E conheci esse novo mundo dos corais, né, dos invertebrados e tal. Eu sei que eu fiquei apaixonado, eu me lembro como se fosse hoje. Eu de frente ao aquário do Sérgio Gomes, em São Paulo, na Ornamental Aquários. O pai dele era o Sidney, né? Eu lembro perfeitamente disso. Eu sei que, pense numa pessoa que viajou naquele aquário. Eu sei que eu peguei ele como mestre, estudei pra caramba e tal, e abri a loja. Eu sei que eu fiz uma compra, eu peguei todo o dinheiro que tinha, eu fui numa loja em São Paulo, que também foi a grande referência minha, que é do Alexandre Talarico, a Onda Aquários. Eu fui na Onda Aquários, eu sei que eu gastei uma grana, que eu comprei refletor de HQI, bomba, filtro de top water, porque não tinha osmose reverso na época. Eu sei que eu comprei tudo, eu sei que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha para montar um aquário marinho, mas ainda faltava equipamento. Aí eu cheguei todo feliz com esse negócio na loja e minha mãe olhou assim, vem cá, e os produtos, e a ração, o que a gente vai vender na loja, meu filho? Aí eu falei, mãe, né? Trata de devolver tudo isso e trocar em produto para a gente vender na loja. Aí eu falei, tá bom, mãe, mas eu posso ficar com tal coisa? Ela falou, tá, então fica com a luminária, as luminárias. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi lá, consegui ligar pessoal, trocar em outras coisas e tal. Enfim, eu sei que a gente começou a estocar a loja. E sabe, aqui tá aqui, ó, dá até pra ver essa foto aqui, ó. Aqui foi o começo da loja. Foi o começo da loja. Eu botei algumas fotos aqui, gente, pra ir tendo a memória fotográfica. E aqui, só para mostrar, aqui foi quando a gente começou a loja, né? A gente chamou a Vera Nering, ela fez esse trabalho aqui de paisagismo e a gente fez a logomarquinha com vidrotil, né? Beleza, compramos, tô até vendo o top water aqui ainda, eu acho que ele ficou também da compra, para eu poder montar o aquário marinho. A gente abriu a loja, 2 semanas e eu não tinha vendido nenhum real. Aí teve um final de semana, um sábado, que eu fiquei com a loja aberta e eu vendi, gente, para uma criança que entrou na loja, uma cápsula de Bacter. Na verdade, nem vendi, eu acho que eu dei para ela. Não, vendi 25 centavos, lembro, 25 centavos. Ele chegou lá falando que o beta dele estava doente, assim, assim, assado. Pela conversa eu identifiquei que era uma bactéria e eu vendi uma cápsula de Bacter para ele tratar daquele beta. Aí eu fui para casa, pensei, falei, gente, isso não pode ficar assim. E aí eu tive uma ideia. Pensei assim, o que adianta ter uma Disneylândia se nenhuma criança conhece? Eu falei, então, vamos divulgar. Eu sei que aí eu fiz panfleto, e aí eu tive uma outra ideia que era botar faixa na cidade. Então
todo final de semana eu saía botando faixa pela Asa Sul e pela Asa Norte, na L2, na W3 e tal. E com isso, a loja que não vendia nada começou a vender muito bem. Começou a vender bem, comecei a vender, fiz uma promoção que era Seja Diferente, deu um aquário de presente. E o que aconteceu? As pessoas foram diferentes e começaram a dar aquário de presente. Foi muito legal, a loja começou a dar movimento, as pessoas começaram a me conhecer. Alguns arquitetos famosos me conheceram, até chegar a fazer minha primeira casa-cor. Em 2001, eu já estava fazendo casa-cor. Fiz a casa-cor junto com a Sara Volpato. Depois disso, fui convidado por outros arquitetos, como Denise Zuba, a fazer, por exemplo, um aquário de lagostas no Espaço Gourmet. Isso no túnel do tempo, já tem um bom tempo. Já aí eu já perdi a data, tá? Mas eu cheguei a fazer isso. E em paralelo a isso, a gente já estava nessa época também tratando de água de lagos. Inclusive, nessa primeira foto aqui que a gente tem aqui, que eu falei dos produtos que eu comprei, tem uma cascata que eu montei junto com a Vera Nering. Ela que fez o paisagismo todo, na verdade. E a gente montou o nosso primeiro espelho d'água na loja. E aí eu entrei em um ciclo diferente na cidade. Comecei a ficar famoso na cidade, porque eu estava com os aquários marinhos bem montados. Aí nessa época eu convidei o Sérgio Gomes para vir a Brasília para dar um curso presencial aqui do livro dele. Eu atraí muita gente para a loja, inclusive meus concorrentes vieram fazer o curso com o Sérgio Gomes dentro da minha loja. Inclusive o primeiro curso que teve em Brasília de aquarismo marinho foi a gente que promoveu. A gente chamou todas as lojas de aquário para participarem, né? Inclusive venderem os ingressos. O Maeda participou, a Zay Aquário, a Avicultura Asa Norte participou. Não lembro quais foram as outras lojas. Eu sei que o Maeda foi, que na época era para mim a pessoa mais respeitada na época e hoje, até hoje, né? Respeitada no aquarismo em Brasília. Depois que a gente fez o primeiro evento com o Sérgio Gomes, a loja começou a ficar pequena. Muito aquário marinho. Eu lembro que eu fechei um projeto enorme para um cliente que morava na beira do lago. A gente fez um aquário gigantesco marinho, coisa mais linda do mundo, cheio de corais vivos e tal. E nessa época eu estava numa situação legal, assim, foi uma época boa. Eu vou até falar em valores, eu lembro que eu tinha quase 11 mil reais na conta. Eu falei, gente, está na hora de ampliar o negócio. Cheguei a olhar a loja no Pier 21, estava todo peitudo. Minha mãe falou, não, isso aí é muito, viaja não, tal. Até que eu achei uma loja na 709 Norte, uma loja de salvo me engano, 250 metros quadrados. Aí a gente resolveu mudar. A gente saiu da 307 e abrimos uma super loja na 709 Norte. E aí, um ano depois que a gente arrumou a loja, reformou tudo, a gente trouxe o Sérgio Gomes mais uma vez. Nessa vez ele deu curso dentro da loja, porque a loja tinha um subsolo gigante e todas as outras lojas de aquarismo de Brasília a gente convidou para participar. Então a gente fez um grande movimento na época de aquarismo e a gente fomentava muito o aquarismo marinho. Então, o aquarismo marinho, para quem não sabe, é a Fórmula 1 do aquarismo. Se a pessoa erra um pouquinho no pH, um pouquinho na temperatura, a coisa desanda. Aí, muito bem. Aí, nessa época, com a loja lá, montando o site, estava naquela época de internet, aquela coisa toda, estava me preparando para montar o site, para vender pela internet, estava naquela onda. Me aparece na loja uma pessoa, foi atendida por um funcionário meu, eu não lembro o nome dela, mas que ela era a diretora comercial do Brasília Shopping. E ela foi lá, pessoalmente na época, para me convidar para uma reunião no Brasília Shopping, que ela tinha uma proposta irresistível para mim. Eu falei, não, muito obrigado, não me interessa, aquela coisa toda e tal. Aí ela insistiu, ela me ligou, marcou uma reunião. Eu falei, vou lá ver, né, o que o povo está querendo, né, saber comigo e tal. E aí, chegando na reunião, ela me falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, André, eu fui em várias lojas de aquarismo,
porque a pedido do mix do shopping, eles queriam na área de serviço uma loja de aquário. Para ficar diferente e tal, para ter um mix legal, aquela coisa toda. E rodando pela cidade, a única loja que eu fui bem atendida foi na sua loja, e não foi nem por você, foi por um funcionário seu. Que esse funcionário, inclusive, trabalhou muito tempo comigo. E eu resolvi te fazer essa proposta. Ela me mostrou um espaço que ainda não tinha loja nenhuma, né? Era na garagem do shopping, no G1 do shopping. Ela falou, ó, aqui pode ser a sua loja, aqui eu tenho 2 lotes de frente para a escada, eu acho que é o melhor ponto e tal, essa aqui vai ficar na esquina. Ela me mostrou, tinham 3, só 2 lojas lá embaixo, que era uma coisa bem reduzidazinha, mas que eles iam ampliar. Ela me fez uma proposta, e eu fiquei com isso na cabeça. Mas antes eu falei assim, ó, antes de vir para cá eu queria fazer um teste. Ela falou, eu quero montar então um quiosque no shopping para ver como é que é o fluxo. Ela topou, a gente montou um quiosque no Brasília Shopping, tá até aqui nessa imagem. Estou aqui com a minha irmã que me ajudou, a Cíntia. Cíntia e minha mãe sempre me ajudaram. E a gente montou esse quiosque, inclusive a foto que eu acabei de mostrar aqui, ela tem um aquário marinho. Depois no vídeo eu peço para colocar a imagem. E a gente montou esse quiosque lá. E eu fiquei impressionado. Foi na época que a gente vendia tartaruguinhas. Gente, eu vendi tipo 300 tartaruguinhas em um período muito rápido. Eu sei que eu consegui dar entrada no Massaveiro na época. Eu fiquei, caramba, isso é uma mina de ouro. Eu vou entrar no shopping. Aí eu decidi entrar no shopping. Agora eu vou entrar. Show! Aí, beleza. Minha mãe me ajudava, a Cíntia me ajudava. E eu trabalhava igual um louco, né? Fazia inclusive manutenção na casa dos clientes, coisa que as lojas não faziam, a gente fazia e tal. E eu com uma loja enorme na W3, né? E aí eu resolvi abrir a loja, né? Abri a loja, eu não sei se nessa época eu cheguei a pegar um empréstimo, peguei um empréstimo, tinha acabado de comprar o carro, falei, vamos pro shopping. Sei que a gente montou, o André Bandeira fez o projeto para mim, é meu amigo até hoje, conheci na Casa Cor, junto lá quando eu fiz um negócio lá na Casa Cor com a Denise e tal. E ele fez o projeto para mim, da loja. E inauguramos a loja, aquela coisa toda, uma loja linda, branquinha, impecável. Não tinha nada na cidade parecido. E a loja começou a dar bons sinais. A loja começou a vender. Me lembro como se fosse hoje, o primeiro mês fez 15 mil. Eu falei, gente, eu nunca tinha feito 15 mil na vida, em um mês. Eu fiquei empolgado. E vamos botando ficha. Só que aconteceu, eu acabei me endividando demais. Eu estava com uma loja na W3 e uma loja no shopping. O que aconteceu? Eu tinha que estocar 2 lojas, eu tinha que manter 2 lojas. E eu não tinha funcionário suficiente, né? Nessa época minha mãe me ajudava, eu já tinha alguns funcionários que já trabalhavam na loja na Asa Norte, mas eu não tinha funcionário para a loja do shopping. Eu tinha uma pessoa lá. E aí eu comecei a perceber que eu estava atendendo o mesmo cliente, porque o Brasília Shopping fica a loja no Brasília Shopping fica no meio da Asa Sul e da Asa Norte, e a nossa loja ficava no meio da Asa Norte. Então eu estava atendendo o mesmo cliente com 2 custos. E sabe o que aconteceu, né, gente? Eu estava ficando apertado. Eu falei, ó, vou ter que enxugar a despesa. Só que na época, olha que coisa que aconteceu. Um dos meus concorrentes, o pessoal da Fish Club, eles estavam mudando de endereço, eu fiquei sabendo disso, eles estavam para fechar a loja e tal, eles iam mudar de endereço para uma loja maior. E na época eles eram os meus maiores concorrentes de aquário marinho. E aí, como eu sabia que eles estavam para mudar, se eu vagasse a loja da W3, eu falei, eles vão pegar meu ponto. Meu ponto está feito. Aí eu falei, não, eu vou entregar metade. Eles não vão querer ficar do meu lado, tete a tete, porta com porta. E eu sei que eles querem uma loja maior.
Aí eu resolvi entregar metade da loja. Então o que eu fiz? Uma outra reforma, uma reforma em seguida da outra. O que aconteceu? Fiquei mega endividado. Mega endividado. E quando eu terminei a reforma, eu olhei para a loja, vi que a loja não estava dando mais movimento nenhum, porque eu fiquei muito tempo meio que parado, fechado, e a loja no shopping precisando de gente, a ficha caiu. Vou ter que entregar essa loja. Eu tinha acabado de reformar. E nesse intermédio, eu reencontrei uma pessoa da minha infância, que foi minha vizinha, Ana Maria. Ana Maria era minha vizinha do terceiro andar, na 304, lá quando eu morei com a minha avó. E eu estava nesse momento de transição, fechando metade da loja, com metade uma loja e a loja do shopping, quem me reaparece. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 8 anos, quase casei com a ex, só que não era para dar certo, né? Como as coisas boas da vida, deu incidências, né? Eu tô em uma noitada, numa boate em Brasília, quem eu reencontro? Ana Maria. Todo feliz e tal, e eu mexendo com aquário marinho, ela falou pra mim que estava indo embora pra onde? Pra Austrália, gente. Mas na hora, como ela tinha sido minha amiga de infância, eu nem tchum pra ela, eu tratei ela com o maior carinho, maior amor, não olhei pra ela com um olhar diferente, nada. Era minha amiga da infância. E papo vai, papo vem, conversamos a noite toda, aquela coisa toda. Ela falou que ia pra como é que fala? Pra Austrália. E eu falei, poxa vida, Austrália, Great Barrier Reef, eu quero visitar, eu com certeza vou te visitar. Me dá o seu e-mail que quando eu for para a Austrália, com certeza irei te visitar. E aí a gente vai mergulhar na Grande Barreira. Ela falou, perfeito, foi lá, anotou o e-mail dela e botou o telefone. E por coincidência nessa época, coisas da vida, eu estava lendo um livro, O Corpo Fala, que eu estava intrigado na questão de negociação e tal. Eu estava lendo O Corpo Fala. Aí, gente, eu no outro dia, nesse esquema louco de trabalho pra caramba, 2 lojas no shopping, mas eu precisava espairecer, eu era jovem, né? Então, loja no shopping, loja na Asa Norte, decisão se vai fechar ou não uma ou outra. Eu à noite falo, não, tem que relaxar, não aguento só trabalhar. E aí era final de semana, eu falei, tirando as coisas do bolso, Ana Maria aqui não deixou só o e-mail, deixou o telefone. Aí eu pensei, li O Corpo Fala, calma aí, opa, é para ligar para ela. Se ela deixou o telefone, é para ligar. Aí eu liguei, Ana Maria, tudo bom? O que você está fazendo? Eu tô aqui me despedindo do Brasil. Ana Maria, tô aqui. Aí ela estava num restaurante na época chamado Highwell, nem sei se tem hoje esse restaurante, com uma amiga dela, tal de Márcia. E eu fui para lá. Opa, vamos lá, né? E aí papo vai, papo vem, não sei o que e tal. Ok, nossa primeira noite juntos. Só que ela estava prestes a ir para Austrália. Ok. Então foi um namoro intenso, foi um namoro muito massa. Tanto que no meio dessa zona toda, entre 2 lojas e tal, eu sei que a Ana Maria falou, vou embora semana que vem, eu vou passar um tempo para me despedir da minha mãe que mora no Rio Quente, você não quer ir para lá comigo e tal, sei o quê? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, mó burnout, né, querendo relaxar um pouco desse monte de trabalho que eu tinha. Eu falei com a Janaína, que era minha gerente, falei, Janaína, segura a onda, mamãe Márcia, fica aí, eu vou ali, volto já. E passei, eu acho que uns 4, 5 dias fora. Foi para mim o meu maior presente de Deus. Eu estava mal sabendo eu que estava casando com a mulher da minha vida. Ok, só que ela foi para a Austrália e eu fiquei aqui no Brasil, nessa correria louca, até que eu decidi fechar a loja e com o coração apertado, né, porque meu amor tinha ido para a Austrália,
e eu estava passando um momento economicamente bem difícil na loja do shopping, porque eu tinha me endividado muito. Eu me vi numa situação que eu estava com 3 carros zeros, que eu precisei vender os 3 carros, eu quebrei, literalmente quebrei. Vendi os 2 carros que tinha na época, eu tinha uma Saveiro, tinha uma picape Corsa, eu vendi tudo e me vi procurando um carro velho igual aquele que eu tinha lá no começo, para poder... Depois que eu vendi os 2 carros é que eu vi a grande burrice que eu fiz, porque eu falei, gente, como é que eu vou atender os clientes sem carro? Mas eu tinha pago todos os fornecedores, então eu continuava no jogo. Mas pense em um momento difícil da minha vida, foi esse momento, porque eu fiquei devendo muito meus fornecedores, muito mesmo. A ponto deles só venderem para mim se eu pagasse à vista. O que eu fiz? Fechei a loja da Asa Norte, né, como eu já falei, e fiquei na loja do shopping. Eu sei que foi um momento extremamente difícil. A minha sorte foi que a Ana Maria voltou, inclusive eu pedi para que ela voltasse, para ela me ajudar no shopping. Minha mãe me ajudava, mas já numa pegada bem mais light, até porque eu não podia contar muito com a minha mãe, ela era da farra, todo mundo em Brasília gostava dela, ela conhecia todo mundo, e minha mãe era da night. Então, eu era o cara que tinha que segurar a história. E eu sei que no dia que a Ana chegou, eu tinha saído para ir receber ela no aeroporto. Sei que quando eu cheguei no shopping, um funcionário tinha feito uma burrada no aquário lá. Não sei o que ele fez, eu acho que ele... Não sei, eu acho que ele matou um aquário. Eu sei que ele acabou com alguma coisa cara. Acho que foi uma... Ele fez alguma coisa, parou uma bomba, um esquema, eu não sei. Eu sei que ele fez uma besteira. Eu fiquei enfurecido com esse cara. E a Ana Maria presenciou um momento meu de fúria na loja com essa pessoa, porque ele tinha me gerado um prejuízo muito grande. E beleza, essa foi a primeira vez que eu quebrei. Eu sei que eu fiquei muito tempo pagando conta, né? E aí aconteceu uma coisa, né? A Ana Maria voltou para o Brasil, a gente começou a morar junto, eu pedi ela em casamento, logo no primeiro dia que ela chegou. Então eu estava vivendo uma coisa muito legal no relacionamento, mas uns negócios estavam indo muito mal. Eu sei que a Ana Maria ralou comigo pra caramba nessa loja, me ajudou muito, 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 muito mesmo. A Cíntia, minha irmã, nesse momento já estava, né, trabalhando em outra história, né? Minha irmã me ajudou até a época lá do quiosque, mas depois ela já arrumou os trabalhos dela. E minha mãe cada vez menos, né? Menos presente. Minha mãe começou a virar mais uma diplomata da loja e tal, e a gente com a mão na massa. Nessa época, o Marco Hudson foi meu sócio, uma pessoa que me ajudou muito também, me fez pensar muitas coisas da loja e me ajudou a organizar as coisas. Inclusive nessa época, depois que a gente passou um momento ruim, a gente inclusive fizemos a nossa primeira viagem internacional, fomos a Interzul pegar novas ideias, né? E esse momento difícil passou. E a gente teve um momento de ascensão com a loja do shopping, né? Foi muito bom esse momento, né? A gente, como eu falei, fomos a Interzul, participava de feiras, participava de como é que fala? Feiras em São Paulo, né? E aí, um dos meus antigos funcionários, que é uma pessoa que eu respeito até hoje, vários dos meus antigos funcionários abriram negócio. Um deles foi o Yuri, que por sinal montou uma loja conceito maravilhosa na cidade e virou meu grande concorrente. Ele abriu uma loja ali na 109 Norte, né? Qual é o nome da loja? Aqua House. Ele montou a Aqua House, uma loja top. Eu falo isso com a boca cheia porque realmente ele mandou bem pra caramba. Se ele estiver me ouvindo, ele vai saber que é verdade, não é mentira. Ele abriu uma loja muito linda. E aí minha loja já estava meio caidinha no shopping, né? Minha loja já estava ficando velha, né? Já tinha alguns anos, quase 6 anos de loja, né? E aí, em 2013, eu falei, cara, tô perdendo cliente pro
Yuri, a Aqua House tá bonita demais, eu preciso me mobilizar e tal. E aí eu peguei um mega empréstimo no Banco do Brasil e fiz um projeto com um arquiteto famoso, com a Camila Diógenes e tudo, fiz um projeto massa e falou agora eu vou botar para acontecer, eu vou dar o upgrade. E em 2013 eu fiz um all-in no meu negócio, peguei muita grana emprestada no banco, na época, sei lá, uns quase 400 mil reais, e olha aqui, 2013, e botei nessa loja. Eu fiz a loja dos sonhos, e mudei de nome. Eu saí de Bicalha Aquários e comecei a chamar de Reef Garden, porque o nome em inglês, né, fica mais legal, né? Ok, Reef Garden para lá, Reef Garden para cá, e nessa época a gente já estava montando já lago, já fazendo as coisinhas e tal. Ok, montamos a Reef Garden. Investimos uma grana. E 2013 foi um ano mais ou menos. 2014 foi um ano muito mais ou menos de novo. 2015 foi um ano muito ruim. Em 2016 eu quebrei que rachei. A minha sorte que durante esse processo de loja vindo fracassando, eu conheci, através da minha esposa, pesquisando coisas na internet, a história das mantas, as mantas GPDM, que no começo quem estava trazendo para o Brasil era o pessoal da Aquarium, que estava importando as mantas de fazer os lagos, e o pessoal, aí não ficou mais na mão da Aquarium, aí o pessoal da Cubus, na época, que estava começando a Cubus, o Caio da Cubus, estava convidando as pessoas a irem a São Paulo para fazer um curso de impermeabilização com manta de EPDM. Lembra qual era a data? Deixa eu lembrar. Foi antes da reforma, foi bem antes da reforma, 2010. Eu peguei uma cola aqui, tá, gente? Não achem ruim não, tá bom? Não precisa nem cortar. Então, 2010, eu fui na própria Firestone para aprender as técnicas de colar a manta, colar, emendar, colar na parede, enfim, saber as propriedades do material. E lá, sabe quem eu conheci? Uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ricardo Caporozzi, dono da Gênesis Ecosistemas. Conheci ele lá, ele foi aluno como eu. Ele ficou muito empolgado comigo, porque ele viu que eu tinha muita bagagem com aquarismo marinho. E ele é uma pessoa extremamente legal, simpática, me convidou para ir ver os lagos dele. Eu sei que, gente, o conceito que eu tinha de lago foi antes e depois que eu conheci o Ricardo, que o lago do cara era fodástico, era lindo. Claro que como bom aquarista, eu também meti a boca em algumas coisas que eu vi que não estava legal. Mas isso foi bom, porque ele evoluiu. E a partir desse encontro com ele, olha que coisas deucidências da vida, né? A gente até montou uma parceria. A gente chegou até a montar 2 lagos aqui em Brasília juntos. A gente fez um lago maravilhoso, um no Lago Norte e outro no Lago Sul. E que foi um sucesso. E a gente começou a trabalhar isso. E eu acho que por imaturidade minha e também da dele, a gente na época não conseguiu prosseguir isso, essa parceria. Mas o conhecimento é algo que não para, né, gente? Então, a gente trocou muita figurinha ali. E a partir dali meus lagos começaram a mudar. Até porque também, nessa mesma época, a gente estava apostando em marketing com o pessoal da revista, uma revista de São Paulo, uma revista específica de aquarismo. E um dos donos uma vez chegou e falou, foi muito franco comigo, ó, cara, os seus lagos são cristalinos, mas
o acabamento dos seus lagos realmente precisa melhorar. E foi muito bom ouvir isso, porque, não, na época não foi muito bom não, mas foi bom porque foi um feedback que me fez evoluir. E depois que eu vi os trabalhos do Ricardo, na época, abriu minha mente. E a gente trocou muita ideia e eu comecei a fazer meus lagos aqui em Brasília. Um aqui, outro acolá e tal, e o Ricardo em paralelo lá. Só que acontece, eu fiquei com a loja ainda. Então eu montava lago e botava na loja. Eu montava lago e botava na loja. Eu montava lago e botava na loja. Até que um dia, em 2016, eu tinha acumulado uma mega dívida. Porque a quantidade de lago que eu fechava não supria mais o furo que a loja do shopping estava me dando. Porque deu uma coincidência, né? A gente teve um momento da economia muito ruim. E as pessoas, no momento da economia muito ruim, a primeira coisa que elas fazem é cortar o hobby. Aquarismo começou a ficar em baixa. E também teve uma mudança de mercado, a internet. Então, a junção dessas coisas fez não só a minha empresa fechar, mas fechou a minha, fechou a Aqua House, fechou as melhores lojas de aquário de Brasília. Isso foi um grande baque assim, para mim, no meu ponto de vista, em termos de mercado, né, para atender os clientes e tal. Mas foi o momento da minha virada, porque eu lembro quando eu fechei a loja de shopping, com um monte de estrutura, um monte de coisa, eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Ou eu abria a loja, ou eu montava um escritório. Eu sei que eu fiquei nesse dilema por muito tempo, até que conversando com um cliente de Lago, Edivaldo, virou meu super amigo, ele me falou uma coisa que me mudou. Ele falou assim, André, você acha que a loja não é só seu ego? Cara, quando ele falou isso pra mim, a ficha caiu. E aí eu não hesitei, eu fechei a loja no shopping, com uma dívida enorme, meio sem saber o que ia fazer. Eu me perguntei, pô, o que eu faço da vida e tal. Aí eu resolvi abrir o escritório, um escritório só de projetos voltados especificamente para lagos e piscinas biológicas e piscinas naturais. E aí veio o grande momento da virada, né? A gente abriu o escritório, né? Com muita dificuldade, a gente abriu. Minha tia Riso foi muito legal comigo, né? Ela tinha uma sala muito boa. Tinha não, ela tem a sala, até hoje é dela a sala. Ela tem uma sala de frente pro Parque da Cidade, no coisas do Deucidenses, né? Até o nome do edifício é parecido com Brasília Shopping, que é Edifício Centro Empresarial Brasília, que fica exatamente no lado sul da cidade, né? Do lado do Pátio Brasil, ali no Venâncio. Ela tem essa sala lá, só que a sala estava com... Nossa, a sala tinha entulho de obra, que ela estava com a sala fechada, sei lá, quase 2 anos. E eu falei, tia, eu arrumo a sala, dou um jeito nela. Em paralelo, naquela época eu estava em decisão, né, eu cheguei até a reformar uma loja, ao mesmo tempo que reformar a sala. Eu cheguei a reformar as duas para mudar. Aí, nessa indecisão danada, eu falei, vou montar o escritório de projetos só de como é que fala? Só de projetos de lago e piscinas naturais. E aí, a gente montou o escritório, tudo muito simples no começo, mas sempre focados nos trabalhos dos lagos, né? Primeiro ano não foi fácil, né? Mas a gente começou a pagar nossas contas. Eu sei que cada projeto que a gente fechava, cada rescisão que eu fazia com meus funcionários era uma festa. Ah, fechei fulano de tal, massa, rescisão da Fernanda. Fechei um aquário, que vira e mexe acontece também. Ok, vamos fazer a rescisão do Francisco. Eu sei que eu fui assim, paulatinamente, pagando cada coisa e tal. Até que
o negócio começou a melhorar, porque a gente começou a fechar uns projetos diferentes, uns projetos maiores, e começou a dar um respiro. A gente começou a arrumar as coisas, né? Só para você ter ideia, na Casa Cor de 2018, eu estava fazendo Casa Cor de 2018, um jardim junto com o Gabriel e o Kleber DPR. Na Casa Cor, sabe o que me aconteceu? Na frente da Casa Cor, roubaram minha S10, cara. Meu carro de trabalho. Sabe o que tinha dentro do carro? Minha carteira com R$500 que eu ia pagar a galera que estava me ajudando na obra. Tanque cheio. E roubaram meu carro. Com documento dentro do carro. Tudo dentro do carro. Não tinha seguro o carro. E os caras ainda me pediram resgate, você acredita num negócio desse? Eles ainda queriam me dar um tombo em cima do tombo. E quando eu cheguei, né, o pessoal da Casa Cor estava muito, nessa época, muito conectado com uma questão espiritual, né, acreditando piamente que o Senhor estava em cima, né, de tudo, estava provendo tudo. E nisso eu me agarro até hoje. O pessoal falava, mas você não vai ficar desesperado? Eu falei, ué, eu já fiz o BO, eu já fui na polícia, já fiz tudo. O que eu tenho que fazer? É esperar para ver se acha. E o pessoal me ligando, pedindo resgate, fui na, como é que fala? Fui até eu cheguei a entrar na delegacia com o cara no telefone, o que eu faço? O cara tá me pedindo resgate aqui e tal. O policial falou assim, você quer pagar? Você vai tomar outro tombo. Não quis nem saber, eu tinha acabado de roubar meu carro, cara. Mas eu me agarrei em Deus e falei, não, o melhor está por vir. E de fato foi igual aquela historinha da vaquinha, né? Jogou do precipício. E aí, o que aconteceu? Fiz a Casa Cor, entregamos a Casa Cor, entrou uns projetos muito bons, eu comprei um carrão. E aí, é aquela coisa, até as coisas ruins faz você tomar as atitudes, né? Boas. E comprei a minha L200, graças a Deus. E aí foi indo, acabei de comprar minha casa. Comprei uma casa aqui no Altiplano, né? Uma casa boa. E esse ano foi um ano mágico, inclusive. Esse ano a gente fechou um projeto tão legal, um projeto de um lago de 600 metros quadrados. A gente negociou, eu vi que se não botasse uma coisa diferente no meio, não ia fechar, porque era um projeto muito grande, dependia de muita infraestrutura. E o que eu fiz? Eu coloquei um casamento no negócio. Eu já tinha vontade de casar com a minha esposa, né? A gente tinha casado como é que fala? No civil, mas desde sempre. Mas a gente nunca tinha feito uma festa, porque não tinha dinheiro. Aí eu falei, então eu vou aproveitar o negócio. Ele é dono de buffet, uma casa de festa. Ele estava precisando fazer o lago dele estava horrível. E depois a gente pode até postar isso, como é que estava, o antes e depois. E na negociação entrou a história do casamento. E coincidências aconteceram. A gente fechou esse projeto, entregamos o projeto na data. Só para você ter ideia, a gente fechou o projeto e a gente tinha 15 dias para executar um lago de 600 metros quadrados. 15 dias, porque depois de 15 dias já ia ter casamento na casa. Pense na logística que foi. Teve um dia que nessa obra em especial tinham 12 caminhões e mais de 30 pessoas ao mesmo tempo trabalhando, cada um na sua área. Tinha o pessoal do concreto, o pessoal da serralheria, o pessoal da elétrica, a gente fazendo a drenagem, outra galera soltando a impermeabilização, o muque descendo com rocha, uma logística maluca. Mas graças a Deus deu certo, a gente entregou, inclusive foram feitas 2 inaugurações para esse espaço, de tão feliz que o cliente ficou. E sabe qual é o melhor de tudo? Hoje eu não trabalho só pela grana, eu trabalho porque é muito bom ver a cara do cliente e falar assim, ficou foda o lago, ficou de... Nossa, eu quero isso para mim. E o que aconteceu? No decorrer da minha estrada, eu comecei a perceber que algumas pessoas que passaram por mim cresceram. Vou dar alguns exemplos. O Chiquinho, lá atrás, foi um dos funcionários que trabalhava na manutenção, hoje trabalha até hoje, mantém a casa dele.
O Daniel é foda de manutenção de Brasília em aquário marinho, foi formado por mim, trabalhava na casa de um cliente, depois veio trabalhar comigo, é o cara, trabalhou pro Yuri, né? Então, muito bom. Teve gente que trabalhou comigo, que hoje é dono de loja aqui em Brasília, pô, o Leandro, da Fish na Box, uma pessoa que eu respeito muito, trabalhou comigo. Então, o que eu vi? As pessoas que passavam pela minha história, de alguma forma, estavam crescendo. E aí, depois de pensar e refletir, eu falei, gente, eu tenho que expandir isso. Eu tenho que expandir isso. Eu sempre dei aula, né, de aquarismo na loja, sempre promovi os eventos. Eu falei, está na hora da gente expandir isso. Está na hora de fazer o conhecimento crescer, porque eu estou percebendo que ao ensinar eu vou aprender. Então eu estou aqui na postura não só de ensinar, mas também de aprender. E eu vou convidar todo mundo que estiver até agora aqui me assistindo a de alguma forma contribuir para esse ambiente, para esse canal. Então, eu faço esse pedido a vocês. E, nesse sentido, eu quero promover transformações, assim como transformou a minha vida. Eu saí quebrado há pouco tempo atrás, em 2016 eu estava quebrado, não tinha dinheiro nem para comprar pão na padaria, gente. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida confortável, né? Não posso reclamar, né? Detalhe, depois do casamento, eu ainda fui para Bonito, eu tive uma lua de mel em Bonito. Pense, foi o ápice, né, assim, para mim. Esse ano foi um ano muito bom. E eu tô aqui para compartilhar tudo mesmo que a gente passou para chegar nos lagos que a gente faz hoje, né? Eu tive que correr atrás de muita coisa. Tive muito apoio, né? Eu tenho uma secretária que trabalha comigo desde o shopping, que é a Lili. Graças a Deus, até não posso deixar de falar nela, porque é uma pessoa que me ajudou muito, né? Uma pessoa que participou de todo o processo, né, comigo, assim como a Ana Maria, né? E a gente acabou, durante todo esse período de história, de monta-lago, loja de aquário e lagos, eu aprendi muito. Eu tive alguns clientes que me fizeram ser muito mais do que eu sou, né? Eu tenho um cliente especial que me fez montar o sistema dele umas 3, 4 vezes, até a gente chegar na perfeição. Então, assim, ultravioletas, eu usei todas as marcas que você imaginar. Ozônio, eu usei muitas marcas no mercado. Bombas, a gente hoje usa o que tem de melhor, a gente trouxe bomba da Alemanha, né? A gente hoje tem um sistema de ultravioleta todo em inox. Então, assim, a gente acabou ficando cada vez mais exigente com as coisas. Isso foi legal, isso foi nos lapidando. Então é isso. Eu convido a vocês a transformar a vida de vocês também, porque o que eu estou fazendo hoje transformou a minha vida. É isso aí. Muito obrigado e até breve. Quando eu estava naquele momento, na indecisão, né, de abrir a loja no shopping e com a loja na W3, além da Ana vir da Austrália, né, e a gente tá literalmente casando, aconteceu uma coisa muito ruim. Minha mãe estava sentindo várias dores, umas coisas esquisitas e tal, e que ela estava fazendo uma bateria de exames, aquela coisa toda. Eu lembro uma vez a gente teve um almoço no Brasília Shopping, ela estava assim um pouco tensa e tal, mas que ela estava, né, que ela ia fazer os exames. E aí o que aconteceu? Ela foi fazer uma biópsia, né? Ela foi fazer uma biópsia para ver se estava com câncer, aquela coisa toda. E ela foi no hospital aqui de Brasília, no hospital de base, e os médicos, eu acho que cometeram uma grande barbeiragem, porque ao invés de fazer um pequeno corte para coletar lá o material, né, para fazer a biópsia, fizeram um rasgo na barriga da minha mãe, de cima a baixo, abriram ela, né? E aí depois desse momento, minha mãe
foi para UTI e ela não tinha indicação para isso, porque ela estava com hepatite C, um pouco por conta da vida desregrada que ela tinha. Ela não tinha uma saúde lá tão boa, porque, né, usava de qualquer jeito, né, a saúde dela. E aí o que acontece? Ela ficou 3 meses internada. Durante esses 3 meses ela chegou a viscerar, ela foi para o quarto, mas abriu os pontos, foi tudo para fora, voltou para a sala de cirurgia, parou na UTI e 4 dias na UTI eu fui visitá-la em um dia que ela estava lá, numa noite que ela estava lá. Ela acordou assim desorientada, com muita sede, me pedindo água, ela não conseguia falar, que ela estava com um tubo na traqueia lá, não conseguia falar. Aí o pessoal falou, posso dar água para ela? De jeito nenhum, você pode molhar o lábio dela com a gás, com a água. Eu fui, fiz isso. Aí daqui a pouco eles sedaram ela de novo, ela apagou. Eu fiz uma oração para ela, com ela. Pedi a Deus por ela. Falei para ela que estava tudo bem. Eu vi a minha mãe sofrer demais, gente, no final da vida. Sofrer demais. Minha mãe só tinha 46 anos. E aí, eu não tinha fralda geriátrica. Eu fui atrás de fralda geriátrica. Não tinha na UTI Marevan, um negócio Marevan não, tinha um tipo de o nome? De anticoagulante que precisava dar numa seringa para ela, eles não tinham, eu tive que sair para comprar esse negócio, super caro, cada coisa R$200, isso aqui, eu fui lá, comprei isso, voltei com a fralda geriátrica, tudo, cara, minha mãe vai ficar boa, minha mãe vai ficar boa. Só que na manhã do dia seguinte, ela veio a óbito, aos 46 anos de idade, por uma barbeiragem que fizeram com ela. Ela não tinha como aguentar tamanha cirurgia, tamanho intervenção, sendo que ela tinha uma saúde tão debilitada. E a minha mãe veio a falecer, antes mesmo de ver minha primeira filha nascer, a Yara. Né? Um ano depois que eu casei com a Ana Maria, nós tivemos nossa filha Yara. Minha mãe Márcia não viu a Yara. E aí foi isso. Minha mãe faleceu. Apesar das loucuras que ela fazia, ela era uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito legal. Todo mundo gostava dela, só fazia mal a ela e fazia bem a todo mundo. Era uma pessoa que todo mundo conhecia na cidade, a Marcinha, né? Todo mundo, cadê a Marcinha e tal? Minha mãe era famosa, todo mundo conhecia ela. Mas ela se foi, sem ver os netos. Então, fica um recado, né, para todo mundo, é bem complicado isso. E depois, né, a Yara nasceu. Depois de várias tentativas, né, de ter outros filhos, a gente acabou tendo o João Pedro. E recentemente a gente teve o Léo. Há menos de 2 anos atrás, nós tivemos o Léo. E é isso. Eu queria só compartilhar esse momento. Foi um momento de muita dor, porque ela foi uma pessoa muito responsável também por tudo que me aconteceu. Apesar da loucura dela, foi uma pessoa que sempre me apoiou. Uma pessoa que realmente eu devo muito respeito. Eu demorei um pouco amá-la e respeitá-la. Tive que fazer um curso de, como é que fala? Um curso de coaching para entender tudo isso. A maturidade ajuda a gente a superar essas coisas, né? Da gente olhar a história dela, entender a história dela e perdoar ela. Porque eu fico me imaginando no lugar dela, aos 20 anos de idade, morrer, o esposo, com 2 filhos pequenos, realmente é para balançar a cabeça de qualquer um, né? É isso. Que o Deus a tenha. Te amo, mãe. Fique com Deus.